Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, Arquidiocese de Natal. E como de costume, hoje vamos tirar um tempo da nossa vida, das nossas atividades, para ouvir a voz de Deus por meio da meditação diária da palavra de Deus. E aqui eu convido você a pegar a sua Bíblia para a gente acompanhar o texto que a liturgia nos propõe para hoje. E o texto que vamos meditar é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Só que antes disso, vamos invocar sobre nós e pedir a ação do Espírito Santo, para que a gente consiga compreender a palavra que vai ser proclamada no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, derrama sobre nós a unção do Teu Espírito. Derrama, Pai, sobre todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, assim como a mim também, Senhor. Derrama a unção do Teu Espírito. E que em nome de Jesus essa palavra seja fecunda e gere em nós frutos de santidade, em nome de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, aqui o texto, ele tem algo muito importante a nos ensinar. E qual é essa lição que o texto quer nos ensinar hoje? É que a vida humana é mais importante que qualquer rito religioso. Não que os ritos religiosos não sejam importantes e não sejam necessários, mas a vida humana está acima de tudo. Agora vamos entender por meio das escrituras da Bíblia. Primeiramente, o autor sagrado vai dizer o quê? Que um certo sábado, eles, no caso Jesus junto com os discípulos, passaram por umas plantações e os discípulos arrancavam espigas e comiam. Vamos entender aqui. Primeiramente, os discípulos estavam junto com Jesus em meio a uma plantação e eles tiveram fome. E em meio a essa fome, eles se alimentaram, justamente para saciar uma situação humana, um desejo humano, que é a fome. Então eles queriam saciar com o alimento. Só que o texto vai dizer que eles debulhavam com as mãos. O que é que isso quer dizer? Veja, a lei permitia que eles fizessem isso, desde que não se utilizasse ferramentas, foice, porque se entendia como trabalho. E na lei, o trabalho em dia de sábado não era permitido. Agora, Jesus ele responde aos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, olha o que os fariseus disseram. Isso a gente tem no versículo 2. Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Veja, os fariseus, aqueles que eram rigorosos, aqueles que não conseguiam discernir algumas situações, via isso aqui como um trabalho. E a lei, como eu disse anteriormente, não permitia o trabalho no sábado. Então veja, eles não observaram a necessidade humana. Agora, veja a resposta de Jesus. Jesus ele vai utilizar um fato que ocorreu com Davi. E olha o que é que o texto vai dizer. Jesus respondeu-lhes: não lestes o que fez Davi, ele e seus companheiros, quando tiveram fome? Veja, Jesus faz uma pergunta. Jesus disse para eles, e eu vou utilizar uma linguagem simples, Jesus diz assim, olha, não lestes o que está na escritura, o que Davi fez quando estava com fome? Agora, o que é que Davi fez quando estava com fome? Jesus vai dizer, no versículo 4, entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, comeu deles e deu também aos companheiros. Esses pães que só aos sacerdotes é permitido comer. Veja, Jesus aqui para ensinar para eles, para os fariseus, para que eles não entendessem errado as necessidades humanas, Jesus relembrou um fato das Escrituras.
Um fato que Davi, quando teve fome, junto com seus companheiros, entrou no templo, entrou na casa de Deus, pediu pães ao sacerdote que estava na época. E ele disse o quê? Disse que os únicos pães que tinham eram os pães consagrados. E o que é que ele fez? O sacerdote, vamos dizer assim, ele infligiu uma lei para atender uma necessidade humana. E que necessidade humana era essa de Davi? A fome. Então veja, aqui a gente já pode extrair para a nossa vida a principal lição que o texto bíblico quer nos dar para hoje. A vida humana é mais importante que qualquer rito religioso. Agora eu vou explicar. Vou utilizar 2 exemplos para a gente compreender isso aqui. Para nós católicos, o ápice da nossa fé é a Santa Missa. Ou seja, a gente está cumprindo um mandamento, um preceito, que é o quê? Guardar os domingos e festas. Então, quando eu falto à Santa Missa, sem justificativa, eu estou em pecado grave. Agora, se em algum momento da Santa Missa, um irmão necessita de um socorro médico, ou acontece alguma tragédia e é no horário da missa, então a partir do momento que você deixa a Santa Missa para socorrer o irmão, você está fazendo certo aos olhos de Deus. Porque embora a Santa Missa seja o ápice da nossa fé, mas naquele momento que agrada ao Senhor é socorrer o irmão. Se você nesse momento deixasse de socorrer o irmão e fosse a Santa Missa, aquela missa naquele dia não fazia sentido para você. Porque você deixou de socorrer a necessidade humana. E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você hoje. A vida humana é mais importante que ritos religiosos. Mas Jesus não está desprezando os ritos religiosos. Ele sabe da necessidade de ser fiel aos ritos religiosos. Mas ele quer ensinar que a vida humana é mais importante. Meu irmão, minha irmã, será que nós estamos valorizando a vida humana? E aqui a gente pode pegar essa vida humana como a alma. A alma é mais importante para Deus. Veja, agora o texto continua. E aqui eu quero concluir o versículo 5. E aí Jesus vai dizer: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Veja, Jesus está dizendo que Ele é o Senhor de todas as coisas. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Jesus está dizendo que Ele é que dita a lei. Jesus está dizendo que aquele que dita a lei também é aquele que faz exceções na lei. É isso que Jesus está dizendo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que essa palavra nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós entendamos a necessidade humana. Eu vou citar um outro exemplo também, que a igreja nos permite também, nos proporciona. Por exemplo, um batismo. Quem é responsável pelo sacramento do batismo? São os ministros ordenados. Mas a igreja permite que qualquer leigo batize, desde que não tenha sacerdotes e que a pessoa esteja em risco de morte. Aí qualquer leigo pode realizar um batismo. Por quê? Porque é para a salvação da alma. E o batismo é necessário para a gente ir para o céu. Veja, tudo para a salvação das almas. Então que no dia de hoje essa palavra nos ajuda a compreender que a vida humana, e eu repito, é mais importante que ritos religiosos. Que no dia de hoje o Senhor te abençoe, o Senhor cuide da tua vida, do teu ministério. E que a ação do Espírito Santo possa conduzir a tua vida, assim como eu peço que conduza a minha e a dos meus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.